7 anos de silêncio. E uma confissão que incendiou a madrugada. 7 anos. 7 longos anos de silêncio haviam se estendido pelo castelo de Ravensmoor como uma névoa fria que subia dos penhascos da Cornualha. As ondas lá embaixo batiam com uma melancolia que parecia ecoar o coração de Lady Isabelle Grayson. Aos 29 anos, ela vivia como uma sombra nas grandes salas que deveriam ser seu lar, um lugar de calor e companhia, mas que se tornara um túmulo para seus sonhos. Os dias de Isabelle eram sempre iguais. Acordava na vasta cama de dossel, sozinha, e olhava para as janelas que mostravam apenas o mar cinzento e o céu nublado da Cornualha. Um passeio solitário pelos jardins batidos pelo vento, onde as flores lutavam para sobreviver ao sal e à maresia. Uma leitura na biblioteca vazia, onde os livros eram seus únicos amigos. Jantares silenciosos em uma mesa grande demais, onde o lugar à frente dela ficava sempre vazio, um lembrete cruel da ausência de seu marido. Ela acreditava, com uma certeza amarga que doía no peito, que o Duque Sebastian a desprezava. Como poderia ser diferente? 7 anos sem uma palavra, sem um toque, sem nada além da frieza de um contrato de casamento nunca cumprido. Sua juventude, uma flor que murchava sem ser tocada, parecia ter sido jogada fora por um homem que nunca se importou. Cada dia era um peso, uma prova de que seu destino era a solidão, presa em um castelo que não era dela de verdade, com um título que não lhe trazia alegria. Ainda assim, seu nome, Sebastian, sussurrado apenas em sua mente, carregava um peso, uma imagem de um homem forte, de olhos intensos, que ela vira apenas algumas vezes, há tanto tempo. O pensamento nele era como uma brisa gelada que arrepiava sua pele, mas também uma chama fraca que teimava em não se apagar, uma curiosidade perigosa sobre o homem que a mantinha cativa sem estar presente. Então, numa manhã cinzenta, quando a luz mal entrava pelas janelas de vidro grosso, um cavaleiro chegou trazendo não a chuva, mas algo muito mais pesado. Uma carta. A criada a trouxe, o rosto pálido e apreensivo, como se soubesse o peso daquele papel lacrado. Isabelle sentiu o coração gelar antes mesmo de abrir o selo com o brasão dos Grayson, um falcão orgulhoso que parecia observá-la com desdém. As palavras dançaram diante dos olhos dela, mas o sentido era claro, cruel, e cortava mais fundo do que qualquer lâmina. O Duque Sebastian voltava. Não para ficar, não para enfim cumprir seu papel de marido, não para finalmente a tocar e reivindicá-la. Ele voltava para assinar os papéis da separação, para finalmente pôr um fim àquela farsa dolorosa. Mas também para arrancar dela o último vestígio de esperança, a última razão para continuar em Ravensmoor. O silêncio de Ravensmoor, que antes parecia uma prisão, agora parecia um refúgio que seria tirado dela. Uma onda de choque percorreu Isabelle, misturando tristeza, raiva e uma estranha pontada de algo que ela não sabia nomear. Talvez a última brasa de uma esperança que ela pensava ter morrido há muito tempo. Ele voltava, sim, mas apenas para mandá-la embora de vez, para selar o destino de sua juventude desperdiçada. A quietude do castelo havia quebrado, mas a notícia era devastadora. A carruagem parou com um rangido seco nos pátios de pedra do castelo de Ravensmoor, trazendo consigo não só o barulho, mas uma densidade no ar que Isabelle sentiu mesmo de longe. 7 anos haviam se passado desde que Sebastian Grayson havia partido, e agora ele estava de volta. Mas não era um retorno para preencher o vazio, era para selar o fim. A porta principal do castelo se abriu, e ele surgiu, o Duque Sebastian Grayson. Ele estava ali, mais alto e forte do que ela lembrava, com ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo, e um rosto que o tempo havia endurecido, tornando-o quase uma escultura de pedra. Seus olhos escuros, antes apenas misteriosos, agora pareciam 2 fendas profundas, escondendo segredos que ela não ousava imaginar. Ele não a olhou de imediato. Seus olhos varreram o salão como se avaliassem cada canto, cada sombra, e só depois, lentamente, se fixaram nela. O olhar dele a atingiu como um raio, e Isabelle sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era um olhar de carinho nem de raiva,
mas de uma frieza tão intensa que parecia queimar. Era a expressão de um homem que havia construído uma parede ao redor de si, uma fortaleza inquebrável, e ela, a esposa esquecida, estava do lado de fora. Uma parte dela sentiu medo, mas outra, uma pequena chama teimosa, sentiu uma atração proibida por aquela força silenciosa. Mais tarde, no grande escritório, o cheiro forte de couro e papel velho parecia sufocar o ar. 2 advogados, homens de terno escuro e rostos sérios, sentavam-se em volta da mesa pesada, seus olhares passando de Sebastian para Isabelle e vice-versa, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro muito séria. Sebastian estava sentado à cabeceira da mesa, sua postura tão reta e rígida que parecia esculpida em pedra. Ele não a olhava diretamente, mas a presença dele enchia o cômodo, dominando tudo. A voz dele, quando falou, era baixa e firme, sem qualquer emoção. Ele começou a ditar os termos da separação. As palavras eram como lâminas afiadas, cortando o pouco que restava da dignidade de Isabelle. Ele falava de dinheiro, de propriedades, de acordos, mas nenhuma palavra sobre os 7 anos perdidos, sobre a juventude dela que havia murchado à espera, sobre a dor crua que ela sentia no peito. Era tudo frio, formal, como um negócio. Isabelle se esforçou para manter o rosto neutro, para não deixar que ele visse a tempestade que rugia dentro dela. Cada termo, cada cláusula que ele propunha parecia um golpe direto em seu coração. Ela era apenas um nome em um papel, uma obrigação a ser desfeita. Sebastian, por sua vez, continuava distante, impassível. Ela podia sentir o poder que ele exercia, não apenas sobre a situação, mas sobre ela, com cada palavra que saía de seus lábios firmes. Era como se ele a estivesse controlando sem nem mesmo tocá-la, ditando o ritmo de sua própria ruína. De repente, ele ergueu os olhos e o olhar intenso dele a prendeu. Por um segundo, um flash de algo que ela não conseguiu decifrar. Talvez cansaço, talvez uma dor antiga, passou por suas pupilas escuras, mas desapareceu tão rápido quanto veio, substituído pela mesma frieza calculada. Ele não queria que ela soubesse o que estava por trás daquela muralha. Isabelle sentiu a respiração suspensa, o ar pesado com os 7 anos de silêncio e as palavras não ditas. A dor da rejeição era palpável, amarga. Ela era uma estranha para o homem com quem era casada, e ele estava ali apenas para garantir que ela permanecesse assim. A separação seria assinada. E com ela, a última fagulha de esperança de Isabelle se apagaria de vez. A separação estava a caminho, mas os advogados haviam partido, deixando Isabelle e Sebastian presos nas vastas paredes do castelo de Ravensmoor. Era uma coexistência estranha, forçada, como 2 estátuas em um mesmo jardim, cada uma voltada para um lado diferente. Os primeiros dias foram marcados por encontros curtos, olhares que se desviavam no último instante e jantares onde o silêncio era o prato principal. Isabelle se pegava andando pelos corredores, quase sem respirar, com medo de esbarrar nele. Quando acontecia, no entanto, era sempre igual. Um passo apressado de sua parte, um movimento rígido do lado dele. Seus olhos invariavelmente passavam por ela sem parar, ou então se fixavam nela com aquela intensidade fria que a fazia sentir-se pequena e transparente. Cada vez que ele a ignorava ou a tratava com aquela indiferença polida, a velha ferida em seu peito se abria novamente. Ele a desprezava. Não havia outra explicação para tanta frieza. Nos jantares, sentada à mesa enorme, ela tentava se concentrar na comida, mas seus olhos sempre se desviavam para ele. Sebastian comia sem pressa, sem fazer barulho, como se estivesse sozinho no mundo. Sua presença era tão forte que enchia o cômodo, mesmo quando ele não falava. Isabelle sentia o calor subir ao seu rosto se seus olhares se cruzassem por um segundo a mais do que o aceitável. Era como se por trás daquele silêncio houvesse uma pergunta não dita, um desejo proibido, mas ela sempre desviava, convencida de que era apenas sua imaginação. Ela observava como ele se movia, com uma elegância natural, mas também com um peso, como se carregasse algo invisível nos ombros. Seus ombros largos, sua mandíbula firme,
os dedos longos que seguravam o copo de vinho com uma força contida. Tudo nele gritava controle e poder, mas também uma solidão que ela, em seus próprios dias solitários, reconhecia. Sebastian, por sua vez, permanecia como uma fortaleza. Ele passava horas em seu escritório, ou cavalgando pelos penhascos longe dela. Isabelle raramente o via sorrir, ou mesmo relaxar. Seus olhos escuros, no entanto, eram o que mais a intrigava. Vez ou outra, quando ele pensava que ninguém o observava, ela via um vislumbre de dor, de algo pesado, quase um lamento, que passava por eles antes de se fecharem novamente. Era uma dor antiga, ela sabia, algo que o atormentava. Mas o que era? Ela acreditava que essa dor tinha a ver com a tragédia familiar que todos sussurravam, a que o havia afastado. E ela, Isabelle, era apenas um lembrete vivo de seu fracasso, de sua incapacidade de amar, e por isso ele a desprezava. A cada dia que passava, sua crença se aprofundava. Ele não queria vê-la, não queria estar perto dela. Ele estava apenas esperando o momento certo para se livrar dela de vez. Mas havia momentos, fugazes como um piscar de olhos, em que ela o via de relance, talvez no topo de uma torre, olhando para o mar agitado, ou parado na beira do jardim, o vento bagunçando seus cabelos escuros. Nesses instantes, ele parecia tão perdido, tão sozinho, que o coração de Isabelle sentia uma pontada. Era uma dor diferente da sua, mas ainda assim, uma dor. E essa dor, visível apenas em seus olhos quando ele abaixava a guarda, começava a semear uma semente de dúvida na mente de Isabelle. Talvez, apenas talvez, o desprezo dele não fosse a única coisa que o mantinha tão longe. Mas ela rapidamente afastava o pensamento. Era tolice. Ele voltara para se separar. E nada, nem mesmo a dor em seus olhos, mudaria isso. Era uma tarde cinzenta. O vento uivando lá fora como um lamento antigo, e o castelo de Ravensmoor parecia ainda mais opressor. Isabelle estava no escritório, revisando os livros da propriedade, uma tarefa que ela havia assumido com dedicação durante os 7 anos de ausência de Sebastian. Ela se sentia útil, e isso, de alguma forma, diminuía um pouco a solidão. Sebastian entrou sem aviso, seus passos firmes no chão de madeira, parecendo um trovão distante. Ele parou perto da mesa, seus olhos escuros fixos nos papéis. Isabelle sentiu o ar rarear, seu coração batendo mais forte contra as costelas. Ele pegou um dos livros, folheando as páginas com um ar distante, como se estivesse avaliando um objeto sem importância. Vejo que administrou a propriedade com alguma competência, Lady Isabel. Ele disse, a voz baixa e controlada, mas sem qualquer calor. No entanto, algumas das decisões sobre a colheita do trigo poderiam ter sido mais prudentes. Há perdas que poderiam ter sido evitadas. As palavras dele foram como um tapa no rosto de Isabelle. Ela havia trabalhado incansavelmente, lutando contra o clima e a falta de recursos, para manter Ravensmoor de pé. Prudência, Duque. A voz dela saiu mais cortante do que ela pretendia, mas a raiva a impulsionava. Eu fiz o melhor que pude com o que tinha, enquanto você estava ausente. O que você esperava? Que eu fizesse milagres sozinha? Sebastian largou o livro com um som seco, seus olhos agora fixos nela, intensos e sem piscar. A proximidade dele era sufocante, e Isabelle sentiu um arrepio percorrer sua pele. Minha ausência não é relevante para a gestão da propriedade, Lady Isabelle. Espera-se que uma duquesa seja capaz de lidar com tais responsabilidades. Responsabilidades? Isabelle se levantou, a cadeira rangendo para trás. Ela não se importava mais com a prudência. 7 anos de dor, de silêncio, de desprezo explodiram em suas palavras. É fácil falar de responsabilidade quando se está longe, não é? Você se escondeu por 7 anos, me deixou aqui, sozinha, em um casamento que nunca existiu de verdade. Você me despreza, não é? Despreza a mim, despreza a ideia de ter uma esposa, despreza tudo o que este lugar representa. Os olhos de Sebastian se estreitaram, e o rosto dele, antes uma máscara de pedra, pareceu endurecer ainda mais. Ele deu um passo à frente, e Isabelle recuou instintivamente, batendo na borda da mesa.
Ele era grande e poderoso, e seu olhar aprendia como uma presa. Eu não desprezo nada, Lady Isabel. Apenas faço o que é necessário. Necessário? As lágrimas ardiam nos olhos de Isabelle, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela não daria a ele essa satisfação. É necessário me deixar apodrecer aqui sem um toque, sem uma palavra, vivendo uma farsa para a sociedade? É necessário voltar apenas para me rejeitar de vez? Um silêncio pesado caiu sobre o cômodo, quebrado apenas pelo uivo do vento lá fora. Sebastian não respondeu de imediato. Ele apenas a observou, o olhar penetrante descendo de seus olhos furiosos para os lábios trêmulos dela, depois para o decote do vestido e novamente para seus olhos. Era um olhar que parecia ver através dela, que a despia de suas defesas. Isabelle sentiu a respiração suspensa, uma mistura de medo e uma atração estranha, quase elétrica, pela intensidade dele. O ar entre eles parecia vibrar. E então, por um segundo, um piscar quase imperceptível Isabelle viu. Uma rachadura na muralha. Um lampejo de dor, tão rápido que ela quase pensou ter imaginado, passou pelos olhos escuros de Sebastian. Era uma dor antiga, profunda, que ele tentou esconder, mas que ela capturou, como um fragmento de luz em meio à escuridão. Seus lábios, antes tão firmes, se apertaram ligeiramente. Mas a máscara voltou no instante seguinte, mais forte, mais fria. Minhas razões são minhas, Lady Isabel, ele disse, a voz agora ainda mais baixa, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. E não são para sua compreensão. Apenas assine os papéis. Será melhor para ambos. Aquele lampejo de dor a confundiu. Não era desprezo puro, ela percebeu. Havia algo mais, algo que ele guardava com tanto cuidado que chegava a doer. Mas o quê? A frieza de suas últimas palavras a trouxe de volta à realidade. Ele ainda queria se livrar dela. E ela, por um momento, sentiu-se tola por ter visto algo além. A dor era dele, não dela. E o que ela sentia era apenas o peso da rejeição, ainda que agora, estranhamente, acompanhado por uma pontada de curiosidade sobre os segredos que aquele homem guardava tão bem. Isabelle continuou sua rotina, imersa nos deveres da propriedade, como se a presença do duque não fosse uma nuvem pesada sobre o castelo. Mas Sebastian, para seu espanto, não se mantinha mais tão distante. Seus passos eram ouvidos pelos corredores, e seus olhares, antes tão frios e rápidos, agora pareciam se demorar. Ela sentia-se observada, uma sensação estranha que a deixava com um arrepio na nuca e o coração acelerado. Certa manhã, enquanto ela ajudava a velha senhora Higgins, a cozinheira, a organizar as despensas, Sebastian entrou na cozinha para falar com o mordomo. Isabelle estava de costas para ele, anotando algo em um pequeno caderno. Ela sentiu o ar ficar pesado, o silêncio repentino dos criados. Quando se virou, os olhos de Sebastian estavam fixos nela. Não havia reprovação, nem raiva, apenas uma atenção silenciosa que a fez prender a respiração. Ele observou suas mãos, ágeis e cuidadosas, enquanto ela arrumava os pacotes de ervas. Por um segundo seus olhares se cruzaram e Isabelle sentiu um choque, uma eletricidade quase palpável. Ele desviou o olhar primeiro, mas o calor no rosto dela permaneceu. Outro dia, ela estava no estábulo verificando um dos cavalos que parecia mancar quando Sebastian apareceu. Ele se aproximou em silêncio, e ela só o notou quando ele estava a poucos passos. «Problemas?» ele perguntou, a voz grave e baixa, sem a frieza habitual. Isabelle sentiu um nó na garganta. «Acho que Spirit machucou a pata», ela respondeu, com a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Ele se ajoelhou sem hesitar, examinando a pata do cavalo com uma delicadeza que a surpreendeu. As mãos dele eram grandes, fortes, mas seus toques eram leves. Isabelle observou a concentração em seu rosto, a forma como seus músculos fortes se moviam. Uma chama nova acendeu nela, perigosa. Foi então que um pequeno incidente aconteceu. Um dos filhos do cocheiro, um menino de uns 5 anos chamado Tom, estava brincando perto dos estábulos e caiu, ralando o joelho. Ele começou a chorar, e Isabelle correu para ajudá-lo.
Ela o pegou nos braços, acalmando-o com palavras doces, enquanto limpava o pequeno ferimento com um lenço. Sebastian, que ainda estava perto, observava a cena. Seus olhos, antes tão duros, ficaram mais suaves ao ver o carinho e a ternura com que Isabelle cuidava do menino. Está tudo bem, Tom. Ela sussurrava, os olhos fixos na criança, sem perceber o olhar de Sebastian sobre ela. Um pequeno machucado, mas já vai passar. Ela o colocou de volta no chão, dando um beijo na testa do menino que já estava mais calmo. Quando ela se endireitou, seus olhos se encontraram com os de Sebastian. Havia algo diferente ali. Uma pontada de surpresa, talvez, e uma estranha admiração. Ele não disse nada, mas o silêncio entre eles falava mais alto do que qualquer palavra. O olhar dele permaneceu em seu rosto por um segundo a mais, descendo para seus lábios, depois voltando para seus olhos. Isabelle sentiu um calor se espalhar por seu corpo, uma sensação de que ele realmente havia, pela primeira vez. Mas, de repente, a familiar sombra voltou aos olhos dele. Era como se uma porta se fechasse, uma parede se erguesse novamente. Ele desviou o olhar. Sua postura ficou dura de novo. Obrigado por sua ajuda, Lady Isabelle, ele disse, a voz voltando ao seu jeito formal de sempre. Certifique-se de que o menino receba os cuidados adequados. Ele se virou e saiu, deixando Isabelle sozinha, com o coração batendo forte e uma confusão que crescia. Ela viu uma abertura na parede que ele havia construído, um brilho de algo que a fazia duvidar do desprezo dele. Ele observava sua resiliência, sua gentileza, e parecia já inquieto com isso, como se esses novos sentimentos, essa nova visão dela, o deixavam inquieto sobre a separação. Ela não entendia o que o mantinha tão preso, o que o fazia recuar sempre que a proximidade se tornava mais intensa. Havia uma parede ali, ela sentia, um segredo pesado que ele guardava e que o impedia de sequer considerar a ideia de que pudesse haver algo mais entre eles. A mente de Isabelle girava, o medo da rejeição ainda presente, mas agora misturado a uma curiosidade perigosa e uma esperança que ela pensava ter enterrado para sempre. Ele a via de um jeito novo, ela tinha certeza. Mas o que ele faria com isso? E o que, afinal, o assombrava tanto? A cada dia que passava, a presença de Sebastian em Ravensmoor se tornava uma corrente invisível que a prendia, mesmo que ele mantivesse a distância. Isabelle tentava se convencer de que ele ainda a desprezava, mas aqueles rápidos vislumbres de dor em seus olhos e a forma como ele a observava, como se a estudasse, a confundiam. Sua mente, antes tão certa de sua própria miséria, agora estava cheia de perguntas. Uma tarde, o vento castigava as janelas do castelo com uma fúria incomum, e Isabelle decidiu procurar um livro na biblioteca. Ela sabia que Sebastian costumava passar horas ali, imerso em seus próprios pensamentos, mas esperava que ele não estivesse presente. No entanto, ao se aproximar da porta entreaberta, ouviu uma voz baixa, que não era a dele, mas a do velho mordomo, Sr. Davis. Sinto muito, meu duque, Davis dizia, com uma tristeza palpável na voz. Cada ano que passa a dor não diminui. Aquele dia, foi uma mancha em Ravensmoor. Isabelle parou, o coração batendo forte. Ela não queria ouvir, mas seus pés pareciam colados ao chão. A voz de Sebastian respondeu, mais baixa ainda, quase um sussurro que o vento lá fora tentou roubar. A mancha está em mim, Davis, em minhas mãos. Eu devia ter evitado. Um silêncio pesado se seguiu. Isabelle espiou pela fresta da porta. Sebastian estava de costas para ela, parado diante de uma grande lareira apagada, olhando para o fogo morto como se visse ali as chamas de um passado doloroso. Em suas mãos, ele segurava uma pequena moldura de prata, que Isabelle não conseguia distinguir o que continha. Seus ombros estavam tensos, sua postura rígida, mas havia uma fragilidade em sua quietude que a fez sentir um aperto no peito. A culpa não é sua, meu duque, Davis insistiu, a voz embargada. O que aconteceu? Foi uma tragédia. Ninguém poderia prever. Sebastian balançou a cabeça lentamente, sem se virar. Eu falhei em protegê-los. Eu falhei em tudo. Prometi que nunca mais permitiria que algo assim acontecesse.
Nunca mais permitiria que alguém que eu amo fosse destruído por minha causa. Sua voz era um lamento profundo, carregada de uma culpa tão pesada que Isabelle sentiu o ar vibrar com ela. E para isso, Davis, eu preciso estar sozinho. Sempre. Aquelas palavras a atingiram como um golpe. Nunca mais permitiria que alguém que eu amo fosse destruído por minha causa. Era por isso. Não era desprezo. Era medo. Um medo tão grande que o havia congelado por 7 anos. Ele não a tocara, não porque a desprezava, mas porque temia amá-la. Temia que, ao amá-la, a destruiria, assim como havia acontecido com outros. Seu casamento, sua solidão, tudo era um sacrifício, uma penitência que ele impunha a si mesmo. Isabelle recuou silenciosamente, seus passos leves como penas. Ela se afastou da biblioteca, deixando Sebastian sozinho com seus fantasmas e sua culpa. As palavras dele ecoavam em sua mente, mudando tudo. A dor em seus olhos, que ela havia visto antes, agora fazia sentido. Era a dor de um homem que se acreditava responsável por uma tragédia, que carregava o peso da morte em sua alma. Ela sentia ainda a pontada da rejeição, pois ele a mantinha afastada, mas agora era uma dor diferente, misturada com uma compaixão inesperada. A parede de ressentimento que ela havia construído ao redor de seu próprio coração começou a rachar. Ela o vira como um tirano frio, mas agora percebia que ele era um homem quebrado, assombrado por um juramento terrível. Enquanto caminhava pelos corredores frios, Isabelle se viu diante de uma galeria de retratos que raramente frequentava. Ali, pendurados nas paredes, estavam os antepassados de Sebastian, e no centro, um retrato de uma mulher de olhos doces e um sorriso gentil, ao lado de um menino pequeno, de cabelos escuros e olhos vivos, que parecia uma versão mais jovem de Sebastian. Aqueles eram, ela sabia, a mãe e o irmão mais novo dele, falecidos na tragédia. Ao ver o rosto daquela mulher e daquela criança, os olhos de Isabelle se encheram de lágrimas. Ela não sabia os detalhes da tragédia, mas sentia a dor que Sebastian devia ter sentido. Ele não a desprezava. Ele se desprezava. Ele se culpava. E por isso, ele a mantinha longe, em uma tentativa desesperada de protegê-la de si mesmo e de um destino que ele acreditava ser inevitável. A percepção de sua dor, tão profunda e antiga, quebrou a última barreira em seu coração. A raiva se dissipou, substituída por uma estranha mistura de tristeza e um desejo ardente de entender. De repente, a separação parecia ainda mais cruel, não apenas para ela, mas também para ele. Ele estava se condenando à solidão eterna e arrastando-a junto, tudo por uma culpa que ela agora sentia que ele não merecia carregar sozinho. O castelo de Ravensmoor, que antes parecia um refúgio para Isabelle, agora pulsava com uma estranha energia. Os segredos de Sebastian, antes tão bem guardados, começavam a se desvendar, e a dor que ela percebera em seus olhos havia transformado sua própria raiva em uma compaixão confusa. Mas essa nova e frágil compreensão seria testada, pois em meio à névoa da manhã, uma nova sombra se aproximava. Foi numa tarde clara, quando o sol raramente aparecia na Cornualha, que o Visconde Allenby chegou a Ravensmoor. Sua carruagem era luxuosa, seus cavalos, os mais finos da região. Ele era um homem de beleza fácil, com um sorriso que prometia tudo, e olhos que pareciam esconder nada, mas que Isabelle, com sua nova percepção, achou estranhamente vazios. Ele se apresentou como um amigo de Sebastian, um vizinho que vinha dar as boas-vindas ao duque depois de tantos anos. Isabelle estava na sala de visitas, arrumando um vaso de flores, quando Allenby entrou, acompanhado por Sebastian. O contraste entre os dois homens era gritante. Sebastian era como uma montanha, imponente e silencioso. Allenby, um riacho sinuoso, cheio de curvas e com um brilho enganador. "Sebastian, meu caro amigo!" Allenby exclamou, com uma efusão que parecia ensaiada, estendendo a mão para o duque. Sebastian apertou a mão dele, mas o gesto era firme, quase frio, e seus olhos escuros não mostravam nenhum calor. A tensão entre eles era quase palpável, e Isabelle, que agora observava Sebastian com uma nova lente, percebeu a forma como ele endureceu ligeiramente ao lado do Visconde.
Então, os olhos de Allenby se voltaram para Isabelle e seu sorriso se alargou, tornando-se mais pessoal, mais intrusivo. E Lady Isabelle, que visão encantadora! Lembro-me de você como uma menina quando se casou. O tempo lhe foi gentil, minha querida. Uma flor rara, florescendo aqui nestes penhascos solitários. Ele se aproximou, e Isabelle sentiu um arrepio. A voz dele era melosa, e o olhar que ele lhe lançava era excessivamente demorado, avaliando-a de cima a baixo de um jeito que a fez sentir-se desconfortável. Ele pegou a mão dela, levando-a aos lábios com um floreio exagerado. Isabelle sentiu a umidade do beijo dele e um calafrio percorreu sua pele. Seus olhos se moveram instintivamente para Sebastian, que observava a cena com uma imobilidade que a fez prender a respiração. Não havia raiva explícita no rosto do duque, mas uma tensão quase imperceptível ao redor de sua mandíbula. É uma pena que o duque Sebastian tenha sido tão ausente para desfrutar de tal beleza. Allenby continuou, a voz um pouco mais baixa, mas carregada de insinuação. Ele não soltou a mão de Isabelle de imediato, e o toque dele parecia queimar. Mas entendo que certas tragédias podem tornar um homem incapaz de apreciar o que tem. Perder tanto, não é, Sebastian? A família, a felicidade e até mesmo a esposa. As palavras de Allenby, ditas com um tom de falsa compaixão, atingiram Isabelle em cheio. A tragédia familiar. Ele estava falando sobre isso, e com uma malícia velada que a fez sentir um nó no estômago. Ele não estava apenas falando da ausência de Sebastian, mas insinuando que o duque era um homem falho, incapaz de proteger ou amar. E pior, insinuava que Isabelle estava presa a essa incapacidade. Sebastian deu um passo à frente, sua voz baixa e firme, cortando o ar como uma lâmina. Visconde, minhas responsabilidades familiares são um assunto privado. Seus olhos se fixaram em Allenby, com uma intensidade que fez o Visconde recuar um passo, e ele finalmente soltou a mão de Isabelle. O poder no olhar de Sebastian era inegável, uma ameaça silenciosa que fez o sorriso de Allenby vacilar por um instante. Mas Allenby era persistente. Ele se virou para Isabelle novamente com aquele sorriso charmoso de antes. Não se preocupe, Lady Isabelle. Nem todo homem é tão reservado. Há quem saiba valorizar uma dama como você, mesmo que outros não tenham tido a visão ou a coragem de fazê-lo. Ele piscou, um gesto que Isabelle achou vulgar, e ela sentiu a repulsa crescer dentro dela. Ela sentiu o calor subir ao seu rosto, não de vergonha, mas de uma raiva fria. Como ele ousava? Como ousava insinuar tais coisas, especialmente na frente de Sebastian? Mas mais do que isso, como ousava tocar em uma ferida que ela agora sabia ser tão profunda para o duque? Ela não era uma propriedade a ser disputada, e a leveza com que Allenby falava da incapacidade de Sebastian a irritava profundamente. Sebastian, por sua vez, mantinha-se em silêncio, mas Isabelle sentiu a tensão em seu corpo, a forma como seus ombros se tornaram ainda mais rígidos. Ele não a tocava, não a protegia abertamente, mas a presença dele ali, forte e imóvel, era uma barreira que Allenby não podia transpor completamente. Eu agradeço sua preocupação, Visconde, Isabelle disse, sua voz mais firme do que ela esperava. Mas tenho certeza de que o duque tem suas próprias razões para suas decisões, e como sua esposa, meus assuntos são meus e dele. Ela olhou para Sebastian, e por um segundo, seus olhos se encontraram. Ela viu um lampejo de algo ali, uma surpresa, talvez, e uma gratidão silenciosa. Allenby riu, um som seco e sem humor. Ah, sim, a lealdade, uma virtude admirável. Mas a vida é curta, Lady Isabelle, e a felicidade, às vezes, precisa ser buscada em outros lugares, com quem realmente a deseja. O olhar dele era uma promessa velada, uma oferta que a fez sentir um arrepio de nojo. Ele a desejava. E ele estava se insinuando como uma alternativa, um salvador de sua juventude desperdiçada. Aquele dia, a visita de Allenby não foi apenas uma formalidade. Foi um ataque sutil, uma primeira semente de discórdia plantada com destreza. Isabelle sentiu a ameaça do Visconde, sua manipulação e a forma como ele tentava desestabilizar Sebastian. E embora o duque ainda se mantivesse distante,
Ela percebeu a hostilidade velada em seus olhos ao encarar Allenby e a forma como sutilmente ele a havia protegido das investidas mais diretas do Visconde. Uma nova camada de confusão se adicionou aos sentimentos de Isabelle. Ele a afastava com sua dor, mas a protegia com sua presença. O que Sebastian realmente sentia por ela? E o que, afinal, Allenby queria além de salvá-la? O jogo, ela sentiu, acabara de começar. A cada dia que passava, a mente de Isabelle girava sem parar. A visita do Visconde Allenby havia deixado um rastro de veneno, mas também uma nova camada de confusão. A maneira como Allenby falava da tragédia de Sebastian e a forma como o próprio Duque reagia com aquela hostilidade velada diziam a Isabelle que havia mais ali do que a simples culpa que Sebastian carregava. A dor nos olhos dele, o jeito como ele a protegera, ainda que sem dizer uma palavra, acendiam uma faísca de curiosidade que ela não podia ignorar. Ela precisava entender. Movida por essa necessidade, Isabelle começou a investigar. Não de forma aberta, claro, mas com a discrição de uma sombra. Ela sabia que os criados mais antigos do castelo, como o mordomo Sr. Davis e a velha Sra. Potter, que cuidava das roupas, estavam ali há décadas. Eles haviam visto tudo, mas seus lábios eram selados pelo respeito e pelo medo. Isabelle começou por onde Sebastian passava mais tempo, a biblioteca. Não para procurar livros, mas para observar. Ela notou um baú antigo, esquecido em um canto em poeira, perto de uma janela que dava para os penhascos. Era um baú de madeira escura, com um fecho enferrujado, que parecia não ter sido aberto em anos. Um dia, quando Sebastian estava ausente, ela reuniu coragem e com cuidado forçou o fecho. Lá dentro, em meio a papéis amarelados e cheiro de mofo, ela encontrou um maço de cartas antigas, amarradas com uma fita desbotada. Não eram cartas de amor, mas de negócios e política. As letras eram miúdas e os papéis frágeis, mas Isabelle sentiu o coração bater mais forte ao ver o nome Allenby mencionado várias vezes. Uma das cartas, escrita pelo pai de Sebastian para um amigo, falava de o perigo crescente das maquinações do Visconde Allenby e de um plano sujo para desestabilizar as famílias mais antigas da Cornualha. Outra, mais recente, mas ainda de antes da tragédia, mencionava o medo de que a ambição de Allenby levasse a uma catástrofe irreparável e a necessidade de proteger os jovens Grayson de seus esquemas. Isabelle sentiu o sangue gelar. Não havia palavras explícitas, mas as entrelinhas gritavam. A tragédia familiar de Sebastian não fora um simples acidente, nem apenas culpa dele. Havia uma força maior, um inimigo oculto, Allenby. As palavras do Visconde agora pareciam ainda mais venenosas, cheias de um significado que ela antes não compreendera. Ele não estava apenas insinuando. Ele estava se divertindo com a dor que ele mesmo havia causado. Naquele mesmo dia, durante o jantar, Allenby apareceu novamente sem ser convidado, sob o pretexto de ter esquecido um papel importante. Isabelle sentiu um arrepio. Sebastian, que já estava à mesa, endureceu visivelmente. Seus olhos escuros fixaram-se em Allenby com uma intensidade fria, que Isabelle nunca havia visto direcionada a outra pessoa. Era uma hostilidade que Sebastian não se dava ao trabalho de esconder. Um aviso silencioso que parecia vibrar no ar. Allenby, ignorando a tensão, sentou-se na cadeira vazia ao lado de Isabelle, perto demais para o conforto dela. Lady Isabelle, você está deslumbrante esta noite, ele disse, a voz melosa e os olhos percorrendo o vestido dela, de um jeito que a fez sentir-se exposta. Ele estendeu a mão, como se fosse tocar o braço dela, mas antes que ele pudesse fazê-lo, Sebastian, sem desviar o olhar frio de Allenby, fez um pequeno movimento. Ele pegou a jarra de vinho que estava no centro da mesa e a moveu ligeiramente para mais perto de si. Um gesto simples que, no entanto, colocou a jarra bem entre Allenby e Isabelle, bloqueando o caminho para o toque. Não foi agressivo, não foi dito em voz alta, mas foi um escudo sutil e eficaz. Isabelle sentiu um choque, uma onda de calor percorrer seu corpo. Ele a estava protegendo. Allenby franziu a testa por um segundo, o sorriso vacilando, mas rapidamente se recompôs.
Ele mudou de assunto, falando de política e dos últimos boatos da cidade, sempre lançando olhares insinuantes para Isabelle e comentários velados sobre a solidão e liberdade que a separação traria. Sebastian permaneceu em silêncio quase total, mas Isabelle sentia a presença dele ao seu lado, forte e vigilante. Cada vez que Allenby fazia um comentário mais ousado, Sebastian apertava a mão que segurava o talher, seus nós dos dedos embranquecendo por um instante. E uma vez, quando Allenby se inclinou demais em direção a Isabelle, Sebastian pigarreou. Um som baixo e autoritário que fez o Visconde se endireitar no mesmo instante. Isabelle mal ouvia as palavras de Allenby. Sua mente estava em um turbilhão. As cartas antigas, as palavras de Sebastian sobre culpa, a hostilidade dele para com Allenby, e agora, essa proteção silenciosa. Ela percebia que Sebastian não a desprezava. Ele odiava Allenby, e de alguma forma, ele a estava protegendo do homem que ele detestava, o homem que talvez tivesse destruído sua família. Os sentimentos de Isabelle se tornaram ainda mais confusos. A raiva por Sebastian havia desaparecido, substituída por uma compaixão profunda. Mas essa compaixão agora se misturava a uma atração perigosa por aquele homem tão ferido, tão complexo, que a afastava com medo, mas a protegia com a sua força. Ela sentia que estava se aproximando da verdade. Um fragmento de cada vez, e cada pedaço quebrava mais as barreiras entre eles, ao mesmo tempo em que a deixava com mais perguntas. O que mais Sebastian escondia? E o que ela faria com essa nova e ardente compreensão? O Visconde Allenby não era um homem de desistir facilmente. Sua visita, que antes parecia um ataque sutil, agora se transformou em um cerco. Ele estava sempre por perto, como uma sombra insistente, e suas intenções eram claras. Ele queria Isabelle. E não se importava em usar a dor de Sebastian para conseguir o que desejava. Isabelle começou a receber convites para pequenos encontros na casa de vizinhos, chás da tarde ou jantares íntimos, sempre com um bilhete pessoal de Allenby, convidando-a a respirar um ar diferente e a desfrutar de uma companhia mais calorosa. As palavras dele eram suaves, mas carregavam uma intenção que a fazia sentir um calafrio. Ele falava de liberdade, de um futuro onde ela não seria mais a esposa esquecida, mas uma mulher cortejada e desejada. Ela recusava a maioria dos convites, sentindo o peso do olhar de Sebastian sobre ela, mesmo quando ele não dizia nada. Mas algumas vezes, pressionada pelas conveniências sociais, ela se via obrigada a comparecer. E era nesses encontros que Allenby intensificava suas investidas. Numa dessas ocasiões, em um chá na casa da Sra. Albright, uma vizinha fofoqueira, Allenby não perdeu tempo. Ele se aproximou de Isabelle, sua mão pousando em seu cotovelo por um segundo a mais do que o necessário, fazendo-a sentir um desconforto imediato. Lady Isabelle, você merece o mundo, ele sussurrou, a voz quase inaudível, mas carregada de veneno. É uma pena que o duque, seu marido, pareça tão alheio aos seus encantos. 7 anos de ausência, 7 anos de silêncio, um homem covarde, eu diria, que não tem coragem de enfrentar seus próprios sentimentos, nem de cuidar do que é dele. Isabelle sentiu o rosto esquentar. As palavras dele eram como punhais cutucando as feridas mais antigas dela. O duque tem suas razões, Visconde, ela conseguiu dizer, a voz firme, mas as mãos apertadas. Allenby riu, um som seco e sem humor. Razões? Ou desculpas, minha cara. Ele a está liberando agora, não por altruísmo, mas porque não sabe como ser um marido. Ele não tem a força para reivindicá-la, para protegê-la. Ele a joga fora como um fardo, Lady Isabelle, por sua própria fraqueza. As palavras de Allenby, embora cruéis, tocaram em um medo antigo de Isabelle. Seria verdade? Sebastian a estava liberando por fraqueza, por covardia, não por aquela culpa profunda que ela havia começado a entender. A dúvida, como um veneno, começou a se espalhar em seu peito. Allenby percebeu a hesitação dela e sorriu, um sorriso vitorioso. Ele se inclinou mais perto, seu hálito quente em sua orelha. Eu, por outro lado, Lady Isabelle, valorizo a beleza e a força.
Eu sei o que uma mulher como você merece. Um homem que a veja, que a toque, que a deseje com todo o coração. Um homem que não fuja. O olhar dele desceu por seu rosto, para seus lábios, e Isabelle sentiu o ar prender-se em sua garganta. Era uma promessa e uma ameaça, tudo ao mesmo tempo. De repente, uma voz baixa e firme cortou o ar. Visconde Allenby. Sebastian estava parado a poucos metros deles, sua figura alta e imponente dominando o pequeno salão. Seus olhos escuros estavam fixos em Allenby, com uma intensidade tão fria que fez o sorriso do Visconde desaparecer. Não havia raiva explícita, mas uma autoridade silenciosa que não podia ser ignorada. Isabelle sentiu um alívio e um arrepio. Allenby se endireitou, forçando um sorriso. Sebastian, que surpresa agradável! Estávamos apenas conversando sobre a beleza da Cornualha. De fato, Sebastian disse, sua voz sem qualquer emoção, mas com uma borda de aço que Isabelle sentiu. Imagino que Lady Isabelle esteja cansada de tanta beleza. Precisa de ar fresco. Ele se virou para Isabelle e seus olhos por um segundo encontraram os dela. Não havia expressão, mas Isabelle sentiu a mensagem. Afaste-se. Ele estendeu o braço, um gesto formal, mas que a convidava a se juntar a ele. Isabelle não hesitou. Ela sentiu o olhar de Allenby queimando em suas costas enquanto se afastava, o braço dela quase tocando o de Sebastian. A proximidade dele era um choque. Ela sentiu o calor do corpo dele, a força dos músculos sob o tecido de seu casaco. Era uma sensação estranha e poderosa, estar tão perto de um homem que a afastava com palavras, mas a protegia com a sua presença. Sebastian a conduziu para fora do salão, para um terraço onde o vento frio da Cornualha batia forte. Ele não disse nada, apenas a soltou quando estavam sozinhos. Isabelle sentiu o vazio onde o braço dele estivera. O Visconde Allenby tem uma língua solta, Sebastian disse, quebrando o silêncio, sua voz baixa e controlada. Não dê ouvidos às suas palavras, Lady Isabelle. Ele tem razão em uma coisa. Isabelle respondeu, o coração batendo forte. Você me abandonou, você me rejeitou, e agora você quer se livrar de mim. Não é por covardia, Duque. Sebastian se virou para ela, seus olhos escuros fixos nos dela. A intensidade era quase dolorosa. Minhas razões são minhas, ele repetiu, a voz quase um rosnado. E não são covardia, mas se você deseja acreditar no Visconde, faça-o. De qualquer forma, a separação está próxima. Ele se virou deixando-a ali, sozinha no terraço, com o vento batendo em seu rosto e o coração em pedaços. Ele a protegia das palavras de Allenby, sim, mas suas próprias palavras eram as que a feriam mais profundamente. A pressão de Allenby, suas promessas sedutoras e suas acusações misturavam-se com a frieza de Sebastian, criando uma confusão avassaladora. Isabelle sentia-se um peão em um jogo que não entendia, presa entre dois homens, um que a desejava com malícia e outro que a afastava com dor. A separação parecia inevitável, mas agora, mais do que nunca, ela se perguntava qual seria o verdadeiro preço de sua liberdade. Isabelle estava na biblioteca, tentando se concentrar em um livro de botânica, mas a mente dela voltava sempre para Sebastian e para o veneno que Allenby havia plantado. A confusão era um nó em seu peito. Seria ele covarde? Ou apenas quebrado? O barulho de passos apressados e vozes aflitas que vinham da cozinha cortou seus pensamentos. Era um som de pânico, algo incomum para o silêncio pesado de Ravensmoor. Ela se levantou, o coração batendo mais rápido. Algo estava errado. Ao chegar à cozinha, encontrou uma cena de caos silencioso. A jovem criada Elara, uma menina de apenas 16 anos, estava caída no chão frio, pálida e ofegante, com uma febre que parecia queimar a pele. O mordomo Sr. Davis tentava acalmá-la, mas o medo era visível em seus olhos. Sem pensar, Isabelle correu para a menina. Ela se ajoelhou, sentindo a testa quente de Elara. Tragam toalhas frias e água fresca. Rápido! Ela ordenou, a voz firme e clara, cortando a paralisia dos criados. Sr. Davis, mande alguém buscar o médico da vila imediatamente e preparem um quarto aquecido para ela.
Enquanto os criados se apressavam, Sebastian entrou na cozinha. Ele havia sido atraído pelo barulho, e sua presença, como sempre, silenciou o cômodo. Seus olhos escuros varreram a cena, parando em Elara e depois em Isabelle, ajoelhada ao lado da menina, com uma determinação que ele não esperava. O que aconteceu? Ele perguntou a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos se moverem mais rápido. Elara desmaiou, Duque. Febre alta. Isabelle respondeu sem tirar os olhos da criada. Ela precisa de cuidados urgentes. Sebastian se aproximou, e Isabelle sentiu o calor do corpo dele perto do seu. Ele se ajoelhou também ao lado oposto de Elara, e seus olhos examinaram a menina com uma gravidade que Isabelle não imaginava. Ele não era apenas o duque distante, era um homem que parecia entender a seriedade da situação. Pegue o vinho medicinal da despensa, aquele que a velha senhora Potter prepara para resfriados. Sebastian instruiu o mordomo, sua voz calma e decisiva. E preparem uma cama com muitos cobertores. Precisamos mantê-la aquecida. Isabelle o observou. Ele estava dando instruções claras, com uma liderança natural que era quase assustadora. Mas seus olhos, quando olhavam para a menina doente, tinham uma preocupação que a surpreendeu. A máscara de frieza parecia ter caído, revelando um lado mais humano. Enquanto esperavam o médico, Isabelle e Sebastian trabalharam juntos. Ela umedecia as toalhas frias, e ele as passava com cuidado na testa de Elara, seus dedos grandes e fortes sendo surpreendentemente gentis. As mãos dele se tocaram uma ou duas vezes, acidentalmente, enquanto trocavam as toalhas, e cada toque era como um choque elétrico que percorria Isabelle, fazendo seu coração pular. Ela sentia a respiração dele perto de seu ombro, o cheiro de sua pele, e uma nova forma de tensão começou a crescer entre eles. Ela via a forma como ele falava com Elara, palavras suaves e encorajadoras, mesmo que a menina mal pudesse ouvi-las. A compaixão em seus olhos era inegável. E ele, Isabelle sentia, estava observando-a também. Ele via sua força, sua capacidade de agir sob pressão, sua gentileza com a criada. Quando o médico finalmente chegou, horas depois, Elara já estava um pouco melhor, a febre um pouco mais baixa, graças aos esforços deles. O médico elogiou a rapidez e a competência com que haviam agido. Sebastian apenas assentiu, mas Isabelle sentiu o olhar dele sobre ela, um olhar que parecia carregar uma admiração silenciosa. Eles se levantaram do chão da cozinha e, por um momento, ficaram um de frente para o outro. Os olhos fixos, as máscaras caídas. A proximidade era intensa, e o silêncio entre eles, antes cheio de dor e rancor, agora estava preenchido por uma nova e perigosa consciência. Ele tinha visto quem ela era, e ela tinha visto quem ele podia ser. Isabelle sentiu uma onda de emoção. A dor de Sebastian, que ela havia vislumbrado antes, agora se misturava à sua capacidade de liderança e à sua compaixão. Ele não era o homem frio e distante que ela pensava. Ele era complexo, ferido, mas capaz de uma gentileza surpreendente. A barreira entre eles havia se rachado, e por um breve momento, eles se viram como pessoas, não como duque e duquesa. A separação ainda pairava no ar, mas agora, a ideia dela parecia ainda mais errada, mais dolorosa. Eles haviam compartilhado uma crise e, nela, haviam encontrado uma parte um do outro que nunca souberam que existia. A noite caiu pesada sobre Ravensmoor, mas a tensão que preenchia o castelo não vinha apenas da escuridão lá fora. A crise com a jovem Elara havia agitado as águas paradas entre Isabelle e Sebastian, e o silêncio que se seguia era diferente, carregado de um peso novo, de uma consciência perigosa. Isabelle não conseguia parar de pensar na forma como Sebastian havia agido, sua liderança calma e, mais ainda, a gentileza em seus olhos ao cuidar da criada doente. Não era o homem frio que ela acreditava conhecer. Ela estava em seu quarto, olhando para o reflexo pálido no espelho, quando ouviu uma batida suave na porta. O coração de Isabelle deu um salto. Ninguém batia em sua porta àquela hora, exceto, talvez, uma criada com chá. Mas a batida foi diferente, mais firme, mais hesitante. Era ele.
Isabelle abriu a porta com as mãos trêmulas. Sebastian estava parado ali, alto e sombrio, sob a luz fraca do corredor. Seus olhos escuros a fitavam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia frieza neles agora, mas uma tormenta, uma dor que ela reconhecia. Ele parecia um homem que havia lutado uma batalha interna e estava prestes a se render. Lady Isabelle, ele começou, a voz baixa, quase rouca. Preciso falar com você. Ela assentiu, abrindo espaço para ele entrar. O quarto pareceu diminuir com a presença dele. Ele não se aproximou muito, mantendo uma distância respeitosa, mas a tensão entre eles era como um fio invisível, esticado ao máximo. Isabelle sentiu o cheiro dele, madeira, vento e algo mais, algo que era só dele e que a atraía perigosamente. Sebastian caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora, antes de se virar para ela. Seus olhos encontraram os dela, e desta vez ele não desviou o olhar. O que aconteceu hoje? Com Elara, ele disse, a voz cheia de uma emoção contida. Me fez lembrar de algo. De uma promessa que fiz há muito tempo. Isabelle sentiu o coração bater forte. Ela sabia que ele falava da tragédia, da dor que o assombrava. Eu perdi muito, Isabelle. Ele continuou, a voz quase um sussurro, e a cada palavra a muralha de frieza dele parecia rachar. Minha mãe, meu irmão mais novo. Em um instante tudo se desfez. Eu era jovem e me senti responsável. Senti que falhei em protegê-los, que minha presença, de alguma forma, os colocou em perigo. Isabelle ouviu, sentindo um nó na garganta. Aquela era a dor que ela vira em seus olhos, a culpa que o consumia. Eu jurei naquele dia, Sebastian disse, sua voz mais firme agora, mas ainda carregada de um sofrimento profundo, que nunca mais permitiria que alguém que eu amasse fosse ferido. Nunca mais. Achei que, se eu não me permitisse amar, se eu me mantivesse distante, ninguém mais sofreria por minha causa, que eu não destruiria mais ninguém. Ele fez uma pausa, e o silêncio encheu o quarto, pesado com a confissão. Isabelle sentia as lágrimas ardendo em seus olhos. Não era desprezo, afinal. Era um medo terrível, uma dor tão profunda que o havia forçado a viver em uma prisão que ele mesmo construíra. Ele não a tocara, não porque a desprezava, mas porque temia amá-la. Sebastian deu um passo à frente, hesitante, e estendeu a mão. Não para tocá-la, mas como se quisesse mostrar a ela o peso que carregava. Eu me casei com você, Lady Isabelle, porque era meu dever. Mas eu a mantive afastada, porque eu a temia. Temi que, se eu a amasse, se eu a tocasse, eu a condenaria ao mesmo destino que aqueles que perdi. Eu a vi como uma flor frágil, e eu, como a tempestade que a destruiria. Isabelle sentiu uma onda avassaladora de emoção, compreensão, tristeza e uma compaixão que a fez estremecer. Ele se via como uma maldição. Ela não era mais a esposa desprezada, era a mulher para quem ele havia erguido uma barreira de proteção, ainda que dolorosa. Lentamente, Isabelle estendeu a própria mão. Seus dedos roçaram os dele, um toque leve, quase acidental, mas que se espalhou por seu corpo como fogo. A pele dele era quente, forte. Sebastian sentiu o toque, e seu olhar, antes tão atormentado, se fixou nela com uma vulnerabilidade que a fez ofegar. Seus olhos, antes duas fendas de escuridão, agora brilhavam com uma dor antiga e uma esperança frágil que ele não ousava nomear. Ele não puxou a mão de volta. Pelo contrário, seus dedos se curvaram ligeiramente, como se quisessem segurar a dela. Mas ele resistiu. A proximidade era quase insuportável, o ar entre eles vibrando com o desejo não dito, com a dor compartilhada. Isabelle sentiu o coração em sua garganta, a respiração suspensa. Ela o via agora, não como o duque frio, mas como um homem ferido, carregando um fardo que ele não merecia. A meia-verdade, a parte que ele ainda não podia contar, pairava no ar. Mas por um momento, naquele toque hesitante, naquele olhar de dor e compreensão, as barreiras entre eles haviam se quebrado um pouco mais. A separação, que antes parecia um alívio cruel, agora era uma sentença que ela não queria que ele cumprisse.
não sozinho. A meia-verdade de Sebastian, a confissão sobre sua culpa e seu juramento, havia retirado a névoa do desprezo do coração de Isabelle. Agora, ela o via de outra forma, um homem ferido e complexo. E essa nova visão era um perigo para ela mesma. A barreira entre eles havia se rachado, e por aquela fenda surgiam sentimentos que ela pensava estarem mortos. Os dias se transformaram em noites longas, e as noites em madrugadas silenciosas, onde a conversa se estendia. Sebastian, antes tão recluso, agora parecia buscar a companhia de Isabelle. Eles se encontravam na biblioteca, liam perto da lareira, ou simplesmente observavam o mar agitado dos penhascos da Cornualha, o silêncio preenchido por uma nova e perigosa intimidade. Ele falava de sua infância no castelo, das alegrias e das tristezas antes da tragédia. Isabelle, por sua vez, compartilhava seus próprios sonhos desfeitos, a solidão que havia preenchido seus 7 anos em Ravensmoor. Ela falava da dor de se sentir indesejada, de acreditar que ele a desprezava, e Sebastian ouvia, seus olhos escuros fixos nela, sem piscar. A cada palavra, Isabelle sentia uma conexão mais profunda, como se estivessem costurando os pedaços de um tempo perdido. Era nos olhares que a verdadeira conversa acontecia. Os olhos de Sebastian, antes tão frios, agora demoravam-se nos dela, explorando seu rosto, seus lábios, como se tentasse decifrar cada linha de sua alma. Isabelle sentia o calor subir ao seu rosto, o coração batendo forte, e a respiração ficava suspensa. Ela sentia a força do olhar dele, o controle silencioso que ele exercia sobre ela, e uma mistura de medo e um fascínio estranho a invadia. Era como se, com aqueles olhos, ele a tocasse em lugares que ninguém nunca havia alcançado. Certa noite, enquanto estavam na biblioteca, o fogo crepitava na lareira e o vento uivava lá fora. Sebastian estava perto dela, segurando um livro, mas não lendo. Ele a observava, e o silêncio era tão denso que Isabelle podia sentir o pulsar de seu próprio sangue. A mão dele estava apoiada na mesa, perto da dela. Por um instante, seus dedos se roçaram. Um toque leve, um acidente que pareceu elétrico. Isabelle sentiu um choque percorrer seu braço, subindo por sua espinha. O calor do contato ficou em sua pele, e ela sentiu o ar rarear. Sebastian não retirou a mão de imediato, e o olhar dele se aprofundou. Um fogo lento queimando em seus olhos escuros. Naquele momento, Isabelle desejou, com uma intensidade que a assustou, que ele a reivindicasse, que ele estendesse a mão, não para se afastar, mas para puxá-la para perto, para quebrar de vez a barreira que ainda existia entre eles. Ela queria sentir o toque dele, não um roçar acidental, mas um toque com intenção, com desejo. A compreensão de sua dor havia se transformado em uma atração perigosa, em um anseio profundo por esse homem complexo e machucado. Sebastian sentiu o desejo dela. Ela sabia. Podia ver nos olhos dele, na forma como sua respiração ficou mais pesada, na forma como ele apertou os lábios, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. O ar no cômodo estava carregado de uma tensão palpável, de uma promessa não dita, de um desejo que queimava entre eles. Mas então, a sombra voltou aos olhos dele. Era o seu segredo incompleto, a parte da tragédia que ele ainda guardava, e a culpa que o prendia. Ele respirou fundo e o brilho em seus olhos se apagou ligeiramente, substituído por uma melancolia familiar. Ele afastou a mão da dela, um movimento sutil, mas que quebrou a eletricidade entre eles. "Está tarde, Lady Isabelle", ele disse, a voz baixa e controlada, voltando à formalidade que Isabelle agora detestava. "Você deve descansar." As palavras dele foram como um banho de água fria. A dor agora era diferente. Não era a dor do desprezo, mas a dor de um amor que parecia impossível, mesmo agora que ela entendia a causa de sua distância. Ele a via de uma nova forma, ela sabia, mas sua própria prisão interior o impedia de agir sobre esses sentimentos. Isabelle se levantou, a desilusão pesando em seus ombros. Ela caminhou até a porta, sentindo o olhar dele em suas costas. Ela sabia que ele não a desprezava,
Mas a forma como ele se afastava, mesmo depois de momentos de tanta proximidade, causava uma dor ainda mais aguda. A tensão sexual e emocional, que havia explodido em cada toque e em cada olhar, agora se transformava em um nó apertado em seu peito. O desejo não dito de ambos os lados pairava no ar, um fantasma que não a deixaria dormir. Sebastian estava perto, mas ainda tão longe, e a barreira, embora rachada, ainda existia. A tempestade não era mais uma ameaça distante. Ela já batia com força contra os penhascos da Cornualha, espalhando uma fúria selvagem que parecia ecoar o tumulto dentro do castelo de Ravensmoor. O vento uivava como um animal ferido, e a chuva chicoteava as janelas com uma violência que fazia as paredes tremerem. Isabelle observava o mar revolto lá fora, seus próprios sentimentos tão agitados quanto as ondas escuras. A proximidade com Sebastian, aqueles longos dias de conversas e olhares, havia plantado uma esperança perigosa em seu coração, mas o segredo incompleto dele ainda era uma muralha, e a ameaça de Allenby pairava como uma nuvem escura. Foi em meio a essa fúria da natureza que o Visconde Allenby chegou novamente. Sua carruagem, apesar do tempo, abriu caminho pelos pátios encharcados, e o som de seus cavalos parando fez o coração de Isabelle dar um salto. Ela estava na sala principal, onde o fogo da lareira lutava para aquecer o ambiente, quando a porta se abriu com um estrondo, e ele entrou, trazendo consigo o cheiro de chuva e uma energia perturbadora. Allenby não parecia se importar com a tempestade. Seus olhos brilhantes e cheios de uma malícia disfarçada varreram o salão até encontrar Isabelle. Sebastian, que estava perto dela, lendo um jornal, endureceu. Seus ombros se tornaram rígidos, e Isabelle sentiu a tensão irradiar dele, uma eletricidade quase palpável. Visconde Allenby, Sebastian disse, sua voz baixa e controlada, mas com uma borda de aço que Isabelle reconheceu. Não esperava sua visita em uma noite como esta. Allenby sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele se aproximou e Isabelle sentiu o ar ficar pesado. Ah, meu caro Duque, nem mesmo uma tempestade pode me impedir de visitar velhos amigos e de trazer notícias importantes. Seus olhos se fixaram em Isabelle, e ele fez uma pequena reverência. Lady Isabelle, a dama mais radiante em meio à escuridão. Isabelle sentiu um arrepio. As palavras dele eram melosas, mas o olhar que ele lhe lançava era excessivamente familiar. E ela odiava a sensação de ser avaliada por ele. Creio que não precisamos de mais notícias esta noite, Visconde. Sebastian interveio, dando um passo discreto à frente, como se estivesse se colocando entre Allenby e Isabelle. Ela sentiu o braço dele roçar o seu, um toque breve que acendeu um fogo em sua pele, mesmo em meio ao medo. Allenby ignorou Sebastian. Ele tirou um maço de papéis do bolso interno de seu casaco, amarelados e com selos antigos. Pelo contrário, Duque, creio que estas velhas notícias serão de grande interesse para todos, especialmente para Lady Isabelle. Ele olhou diretamente para Isabelle, um sorriso vitorioso brincando em seus lábios. Estes são documentos, minha querida Lady, que revelam a verdadeira extensão da tragédia que assola esta família. Sebastian, em sua sabedoria, preferiu manter sua esposa em uma névoa de ignorância sobre os detalhes, mas eu, como seu amigo, sinto que a verdade deve ser conhecida. Isabelle sentiu o coração bater forte na garganta. Os documentos eram os fragmentos da verdade que ela havia procurado, mas agora nas mãos de Allenby, distorcidos por sua malícia. Estes papéis, Allenby continuou, desdobrando-os com um floreio dramático, mostram que a ruína da família Grayson não foi um mero acidente, nem apenas culpa de uma traição política, como alguns poderiam sussurrar. Oh, não. Eles revelam que o Duque, seu pai, estava envolvido em acordos obscuros e que Sebastian, mesmo jovem, sabia dos perigos. Ele foi negligente, Lady Isabelle. Sua inação, sua inexperiência, sua incapacidade de prever as consequências foram o que levaram à desgraça. Ele não foi a vítima inocente que ele quer que você acredite.
Ele foi, em parte, o responsável pela queda de sua própria família. As palavras de Allenby, ditas com uma voz suave e confiante, eram como flechas envenenadas. Elas miravam não apenas Sebastian, mas também Isabelle, buscando destruir a frágil confiança que ela havia construído. Sebastian, ela sabia, havia falado de sua culpa, mas não da sua negligência. Ele havia falado da dor, não da sua incapacidade. Isabelle sentiu o rosto esquentar, a mente girando. A dor em seu peito era dupla, a de ouvir tais acusações contra Sebastian, e a dúvida como uma cobra se enrolando em seu coração. Seria verdade? Aquela culpa que ele carregava era por sua inação, sua covardia, como Allenby sugeria? Aquele lampejo de dor que ela vira em seus olhos seria apenas a dor de um homem que sabia ter falhado, e não a de um homem que fora traído? Sebastian não disse nada de imediato. Ele apenas observou Allenby, e Isabelle sentiu a ira contida nele, um poder perigoso que estava prestes a explodir. Seus olhos escuros eram como os céus da tempestade lá fora, cheios de uma fúria silenciosa. O Visconde Allenby tem uma imaginação fértil, Lady Isabelle, Sebastian finalmente disse. A voz ainda baixa, mas com uma intensidade que fez Allenby recuar um passo. E ele sabe distorcer a verdade para seus próprios fins. Os documentos que ele possui são incompletos, e a história que ele conta uma mentira descarada. Mentira! Allenby riu, um som seco e zombeteiro. E o que você vai dizer, Sebastian? Que a culpa é de outra pessoa? Que você é um mártir? Não, meu caro. Você é um homem quebrado que se escondeu por 7 anos por medo de enfrentar as consequências de seus próprios erros. E agora, você tenta aprisionar Lady Isabelle em sua rede de culpa e mentiras. Ela merece mais do que isso. Ela merece um homem que a valorize, que não tenha medo de lutar por ela, que não a tenha abandonado por 7 anos. Ela merece a liberdade, Sebastian, e eu estou aqui para oferecê-la. Allenby estendeu a mão para Isabelle, o sorriso de predador em seu rosto. Lady Isabelle, não se deixe enganar novamente. Este homem a abandonou. Ele a está entregando. Venha comigo. Eu a protegerei. Eu a desejarei. Eu serei o homem que ele nunca pôde ser. Isabelle sentiu a respiração suspensa, o ar rareando em seus pulmões. A oferta de Allenby era tentadora em sua simplicidade, em sua promessa de um desejo que Sebastian parecia não poder dar, mas as palavras dele sobre Sebastian, a forma como ele tentava desmantelar a imagem de dor e culpa que ela havia construído, a chocaram. Ela olhou para Sebastian, que estava imóvel, o rosto uma máscara de dor e fúria contida. Ele não a tocava, não a puxava para perto, mas seus olhos, aqueles olhos escuros e profundos, imploravam por algo que ela não sabia nomear. Ela sentiu o controle que Sebastian exercia, mesmo no silêncio, uma presença poderosa que aprendia mais do que qualquer palavra de Allenby. A tempestade lá fora parecia rugir ainda mais forte, e Isabelle sentiu-se no centro de um furacão, dividida entre a promessa de liberdade e a verdade dolorosa que ela começava a vislumbrar nos olhos de Sebastian. A dúvida era um veneno, mas a lealdade, uma chama frágil, começava a queimar mais forte em seu peito. A tempestade lá fora não diminuía. Ao contrário, ela parecia intensificar sua fúria, chicoteando o castelo de Ravensmoor com uma violência que abalava as paredes. Dentro do salão, o ar estava tão pesado quanto o chumbo, carregado com as acusações venenosas de Allenby e a dor visível no rosto de Sebastian. Isabelle sentia o coração na garganta, a mente dividida entre a dúvida que Allenby plantava e a lealdade que começava a queimar por Sebastian. Ela merece a liberdade, Sebastian, Allenby insistiu, estendendo a mão para Isabelle, com um sorriso que para ela agora parecia uma máscara de maldade. E eu estou aqui para oferecê-la. Isabelle olhou para a mão estendida de Allenby, depois para Sebastian. O duque estava imóvel, sua postura rígida, mas seus olhos escuros, antes tão guardados, agora queimavam com uma fúria contida e uma dor tão profunda que a atingiu como um raio. Naquele olhar, Isabelle viu não apenas a culpa, mas o peso de uma mentira que ele carregava sozinho.
Ele estava encurralado entre o veneno de Allenby e o medo de expor a verdade, de se permitir sentir. Foi então que Sebastian se moveu. Um passo lento e decidido para a frente, que o colocou bem na frente de Isabelle, como um escudo. O corpo dele era uma parede sólida entre ela e Allenby. Isabelle sentiu o calor que irradiava dele, a força de sua presença. Você não oferece nada além de mentiras, Visconde. Sebastian disse, sua voz baixa, mas com uma autoridade que fez o chão tremer. Ele não tirava os olhos de Allenby, mas Isabelle sentiu o controle que ele exercia. Não apenas sobre a situação, mas sobre ela, com cada palavra. Minha família foi destruída, não por negligência, mas por sua traição, por sua sede de poder, por seus acordos sujos que visavam derrubar os meus. As palavras de Sebastian caíram como pedras no silêncio do salão, quebrado apenas pelo uivo do vento. Allenby empalideceu, o sorriso desaparecendo completamente de seu rosto. Minha mãe, meu irmão, Sebastian continuou, sua voz agora carregada de uma dor crua que fez Isabelle prender a respiração. Eles foram vítimas de um incêndio que você orquestrou para destruir documentos incriminadores, Visconde. Um incêndio que você esperava que fosse atribuído a mim, a minha incapacidade. Mas eu, mesmo jovem, entendi seus planos. E jurei que ninguém mais que eu amasse sofreria por minha causa. Ele finalmente virou a cabeça, e seus olhos escuros encontraram os de Isabelle. A intensidade era avassaladora, uma mistura de dor, raiva e uma vulnerabilidade desesperada. Eu a afastei, Isabelle, não porque a desprezasse, mas porque a amava. Amei você desde o dia em que a vi, uma jovem forte e cheia de vida. Mas eu me convenci de que amar era condenar, que meu toque traria desgraça. Eu a mantive à distância por 7 anos, em uma prisão de silêncio e medo, para protegê-la de mim e de um destino que eu acreditava ser inevitável. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabelle. A verdade completa, a atingiu como uma onda. A culpa de Sebastian não era por falha, mas por se culpar injustamente, por carregar o peso da maldade de outro homem. E o medo dele de amá-la era, na verdade, a maior prova de seu amor. Ele a amava. Ele sempre a amou. Sebastian deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. Eu sei que fui um tolo, um covarde por me esconder atrás de uma falsa culpa, mas eu não posso mais negar o que sinto. Não posso mais aceitar que você viva nesta solidão por minha causa. Ele estendeu a mão para ela, não um toque acidental, mas um gesto com intenção, com um desejo ardente. Seus olhos suplicavam. Isabelle, eu imploro. Me dê uma chance de recomeço, não apenas de corpo, mas de alma, de ser o marido que eu deveria ter sido, o homem que a ama mais do que a própria vida. Isabelle sentiu o corpo inteiro tremer. Seu coração, antes tão quebrado, agora pulsava com uma força nova e avassaladora. Ela olhou para Allenby, que estava paralisado, o rosto contorcido em uma mistura de choque e fúria. E então ela se virou para Sebastian, seus olhos cheios de lágrimas, mas também de uma determinação feroz. Sebastian não é um covarde, Visconde, Isabelle disse, sua voz firme e clara, ecoando pelo salão. Ela deu um passo à frente, pegando a mão estendida de Sebastian. O toque dele foi um choque elétrico, uma corrente de vida que percorreu seu corpo. Ele é um homem de honra que carregou um fardo terrível sozinho por amor. Você é o covarde aqui, Allenby. Você é o traidor. E não há lugar para você em Ravensmoor. O rosto de Allenby se tornou vermelho de raiva, mas a autoridade na voz de Isabelle, combinada com a presença imponente de Sebastian, o fez recuar mais um passo. Vá embora, Visconde. Sebastian rosnou, sua voz cheia de uma fúria fria. E nunca mais ouse pisar nestas terras. Sua reputação será arruinada, você perdeu. Derrotado e exposto, Allenby se virou, seus olhos cheios de ódio, e saiu correndo do salão, tropeçando na pressa, em direção à porta principal. O som da carruagem partindo em meio à tempestade foi um grito de derrota. Isabelle e Sebastian ficaram sozinhos, as mãos ainda unidas. O mundo lá fora rugia, mas dentro do salão, um novo silêncio havia nascido,
cheio de promessa e de amor. Sebastian puxou-a para perto, seu olhar fixo nos lábios trêmulos dela. O corpo dele contra o dela era forte, quente, e Isabelle sentiu o desejo, o anseio que havia sido reprimido por 7 longos anos. Ele se inclinou, seus olhos ainda questionando, procurando permissão. Isabelle não hesitou. Ela ergueu-se na ponta dos pés, seus lábios encontrando os dele em um beijo que selou não apenas 7 anos de saudade, mas uma vida inteira de promessas. Foi um beijo profundo, desesperado, cheio da dor do passado e da esperança do futuro, um ato público de amor e escolha, desafiando tudo o que os havia separado. O toque dele era tudo o que ela havia sonhado, e muito mais. E naquele beijo, Isabelle soube. Ela estava finalmente em casa. A tempestade lá fora ainda rugia, mas dentro do salão principal de Ravensmoor, um novo silêncio havia se estabelecido. Não o silêncio frio e vazio de antes, mas um silêncio carregado de promessa, de um amor recém-descoberto. Isabelle e Sebastian estavam ali, as mãos ainda unidas, os lábios quentes do beijo que havia selado 7 anos de saudade e medo. O corpo dele, forte e quente contra o dela, era tudo o que ela havia sonhado, e a sensação de estar finalmente em seus braços a fez respirar fundo, como se o ar do castelo tivesse se tornado mais puro. Sebastian a afastou um pouco, apenas o suficiente para que pudesse olhar profundamente em seus olhos. A dor em seu olhar havia diminuído, substituída por uma vulnerabilidade que ainda a feria, mas agora misturada a uma ternura que a fez tremer. Ele não disse nada, mas seus olhos perguntavam, prometiam, imploravam. E Isabelle respondeu com o próprio olhar, cheio de lágrimas de alívio e um amor que transbordava. Nos dias que se seguiram, Ravensmoor começou a mudar. A névoa da tristeza que pairava sobre o castelo parecia se dissipar, levada pelos ventos da verdade. Sebastian não se afastou mais. Ele a buscava, não com urgência, mas com uma quietude que convidava à intimidade. Eles passavam horas conversando, sentados perto da lareira na biblioteca, ou caminhando pelos jardins batidos pelo vento. Isabelle, pela primeira vez, sentiu-se à vontade para compartilhar a dor de seus 7 anos de solidão. Ela falou da crença de que ele a desprezava, do coração que murchava a cada dia. Sebastian ouvia, seus olhos escuros fixos nela, uma expressão de profunda tristeza em seu rosto. Ele segurava a mão dela, o polegar roçando a pele macia de seu pulso, um toque leve que a acalmava e a incendiava ao mesmo tempo. Eu causei tanta dor a você, minha Isabelle. Ele sussurrou uma tarde, a voz rouca, seus olhos cheios de um arrependimento que ela sabia ser genuíno. Eu a aprisionei em meu próprio medo. Você me salvou, Sebastian, ela respondeu, seus dedos apertando os dele. Você me salvou de acreditar em uma mentira. E agora você está me libertando. A verdade completa sobre Allenby e a traição política foi se desvendando. Não de uma vez, mas em pequenos pedaços, como um quebra-cabeças sendo montado. Sebastian explicou como o Visconde havia manipulado os eventos, como havia tentado destruir a reputação de sua família e como ele, Sebastian, havia se culpado por não ter visto a extensão da maldade a tempo de proteger seus entes queridos. Ele também agiu rapidamente. Notícias chegaram de que Allenby, desmascarado e humilhado, estava perdendo sua reputação e suas posses. O mundo não perdoava a desonra, e Sebastian garantiu que a verdade sobre a traição política fosse conhecida. Isso trouxe a Isabelle uma sensação de segurança. Sebastian a havia protegido, e estava protegendo o nome de sua família. A cada conversa, a cada revelação, a paixão entre eles crescia, lenta e inevitável, como a maré subindo nos penhascos. Não havia pressa, mas uma antecipação deliciosa que preenchia o ar entre eles. Os olhares de Sebastian demoravam-se em seus lábios, em seu pescoço, em seu peito, com uma intensidade que a fazia prender a respiração. Ele não a tocava de forma explícita, mas a proximidade de seus corpos quando passavam um pelo outro, o roçar acidental de suas mãos, o calor que irradiava dele, tudo a deixava em um estado de desejo suspensa. Certa noite,
Enquanto estavam sentados em silêncio perto da lareira, ele se inclinou e com o dedo traçou suavemente a linha de sua mandíbula. Isabelle estremeceu, seus olhos se fechando com o prazer inesperado. O toque era leve, quase um sussurro, mas foi o suficiente para acender um fogo em sua pele. Ele se inclinou mais, o hálito quente em sua orelha. "Eu a desejo, Isabelle", ele sussurrou, a voz rouca de emoção. "Mais do que as palavras podem dizer. Eu sempre a desejei." Isabelle sentiu o corpo inteiro tremer. Ele não a havia tocado em 7 anos, mas agora, com aquelas palavras e aquele toque suave, ele a estava reivindicando de uma forma que ela nunca imaginou. Ela se virou para ele, seus olhos cheios de uma paixão que ela não podia mais esconder. Ravensmoor, antes um lugar de solidão e sombras, agora parecia respirar com a promessa de um futuro. As flores nos jardins começaram a parecer mais coloridas. O sol, mesmo que fraco, parecia brilhar mais intensamente. O castelo não era mais um túmulo para seus sonhos, mas um lar, cheio de uma esperança vibrante, construído sobre a verdade, a vulnerabilidade e a redescoberta de um amor que o tempo não conseguiu apagar. O silêncio ainda existia, mas agora era um silêncio confortável, preenchido pelos desejos não ditos, pelas promessas feitas com os olhos e pela certeza de que, finalmente, eles estavam começando de novo. Anos se passaram, como as ondas que, lá embaixo, continuavam a beijar os penhascos da Cornualha. Mas o castelo de Ravensmoor não era mais o lugar silencioso e melancólico de antes. Agora, ele vivia. Os grandes salões, antes ecoando apenas os passos solitários de Isabelle, pulsavam com uma alegria nova, preenchidos pelos ecos de risadas claras de crianças. A luz do sol, antes tão escassa, parecia entrar mais forte pelas janelas, dançando nos tapetes e nas paredes de pedra. Isabelle, agora com os cabelos com algumas mechas prateadas, mas o rosto ainda radiante, estava sentada em um banco de pedra no jardim, observando seus filhos. O pequeno Thomas, com os mesmos cabelos escuros e olhos intensos do pai, corria atrás de uma borboleta, enquanto a doce Eleanor, com a graça de uma flor, colhia margaridas para um buquê imaginário. A cada risada deles, o coração de Isabelle se enchia de uma paz que ela jamais sonhou ser possível. Sebastian estava ao lado dela, a mão grande e forte repousada sobre a dela, um toque que se tornara tão natural quanto sua própria respiração. Ele não falava muito, mas seus olhos escuros, que antes escondiam tanta dor, agora brilhavam com uma ternura profunda ao observar a cena. A presença dele, antes uma muralha de frieza, agora era um porto seguro, um calor que a envolvia por inteiro. Ela sentia o peso do olhar dele, não mais com medo, mas com uma doçura que a fazia sorrir. Sebastian se inclinou, e o hálito quente dele roçou sua orelha. "Eles são a nossa redenção, não são, minha Isabelle?" Ele sussurrou a voz rouca, cheia de emoção. Isabelle virou o rosto para ele, seus olhos encontrando os dele. "Eles são a prova de que a vida sempre encontra um caminho, meu Sebastian", ela respondeu, sua voz embargada de carinho. "A prova de que o amor pode curar até as feridas mais profundas." Ela se lembrava dos 7 anos de silêncio, da dor de se sentir desprezada, da juventude que parecia murchar em solidão. Lembrava-se daquele homem frio, distante, que a via como um fardo. Mas agora, ao olhar para Sebastian, ela via o homem que havia sacrificado sua própria felicidade por um juramento de proteção. O homem que havia encontrado a coragem de confrontar seus fantasmas e implorar por uma segunda chance. Ele era mais forte, mais real, mais dela do que ela jamais imaginou. Sebastian apertou a mão dela. "Eu fui um tolo, Isabelle. Por tanto tempo deixei o medo me cegar, me convencer de que eu a destruiria. Mas sua fé, sua resiliência. Você me mostrou que o amor não é uma fraqueza, mas a maior força de todas." Ele ergueu a mão dela e beijou seus dedos, um gesto que ainda a fazia estremecer. Isabelle sorriu, a felicidade transbordando. Ela havia sido a heroína de sua própria história, lutando contra a solidão, desvendando segredos e, finalmente, encontrando a verdade em um homem que a amava mais do que a própria vida. E Sebastian, o duque orgulhoso e assombrado,
havia encontrado sua redenção não na solidão, mas nos braços da mulher que o esperou. O sol começou a se deitar no horizonte, pintando o céu da Cornualha com tons de laranja e roxo. Os filhos, cansados de brincar, correram para os braços dos pais, e Isabelle os abraçou, sentindo o calor e o amor que irradiava de sua família. Sebastian a envolveu em um abraço, trazendo-a para perto, e ela sentiu o corpo dele contra o seu, forte e protetor. Naquele momento, enquanto observava o mar se acalmar e as estrelas começarem a aparecer, Isabelle sabia. O tempo, sim, havia afastado seus corpos por 7 longos anos, mas nunca, jamais apagou o que o destino havia escrito. O amor deles, que um dia esteve perdido na escuridão, floresceu mais brilhante e forte do que nunca, provando que nem mesmo o silêncio mais profundo poderia extinguir a chama de um amor verdadeiro. Ravensmoor era finalmente um lar, e eles, a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.